Olá, queridos, queridas, amados e amadas. Espero que estejam todos bem, todos seguros, todos em casa, né? Eu ia perguntar como é que vocês estavam, mas aí seria uma pergunta um tanto quanto retórica, né? Retórica não, mas não necessariamente uma pergunta que teria resposta, né? Que não tem como vocês me responder. A não ser nos comentários. Né? Responde, eu tô bem, tô cuidando, tô em casa. Mas enfim, queridos, aqui quem fala com vocês é o professor Matheus Loubach, tá? Professor de História da Unidade Zona Norte 1, tá? Professor aí do ensino médio e do nono ano militar. Mas eu vou avisar logo de antemão que, infelizmente, nessa aula eu não tenho como projetar para vocês a minha imagem, né? Não tem como vocês me verem, porque a câmera aqui do meu notebook está ruim. Então, vocês vão, infelizmente, ou felizmente, né, visto que a minha imagem também não é a coisa mais bonita do mundo, vocês vão ver só aí os slides e as minhas projeções de voz, né? Ou seja, vocês vão só aí vendo o que eu vou conversando com vocês ao longo dessa aula. Porque eu fiquei incumbido de trabalhar com vocês alguns módulos do nosso conteúdo, tanto de História 1 quanto de História 2, aí da segunda série e da terceira série. Bom, para quem tem aula comigo, sabe que um dos costumes meus ao iniciar a aula é, obviamente, aí começar a aula com a data histórica do dia em questão. Eu não vou botar a data histórica do dia que eu estou gravando, visto que é bem anterior ao dia que vocês vão estar vendo aí a aula, né? Então, pelo nosso calendário, o dia mínimo aí para vocês começarem a ver essas aulas é no dia 13 de abril, tá? Então, aí no dia 13 de abril de 1598, tá bom? A data aí no qual o rei Henrique IV da França assinou o Edito de Nantes. O que é o Edito de Nantes, né? No dia aí 13 de abril de 1598, o rei Henrique IV concedeu liberdade religiosa aos huguenotes. Huguenotes aí que são os protestantes, os calvinistas franceses, né? Que quem aí está acostumado a estudar sabe aí que é a galera ligada aí às teorias do João Calvino, né? Uma burguesia francesa. Então, no dia 13 de abril de 1598, foi o dia no qual o rei Henrique IV concedeu pela primeira vez aí a liberdade religiosa para essa galera, naquele contexto ali das reformas protestantes. Então, enfim, mas vocês aí em 13 de abril de 2020, todos aí confinados em suas residências, a gente vai ver hoje, na verdade, aí as revoltas rurais da República Oligárquica. Se vocês repararem, no slide está escrito tanto República Oligárquica, revoltas rurais e urbanas, mas as urbanas aí dizem respeito ao módulo 9 e vai ser em outra aula. É o mesmo slide, obviamente, é o mesmo conjunto de slides. Mas nessa aula a gente vai ver só os slides referentes às revoltas rurais, né? Por quê? Né? O que são essas revoltas rurais? Meus queridos, né? Se a gente parar para pensar, aquela república oligárquica que a gente estudou, né, nos módulos anteriores, ela está ligada literalmente aí à exclusão social, né? Ela marca principalmente aí um contexto de forte exclusão social. Por quê, né, essa exclusão social? Porque é um sistema extremamente desigual, né? Um sistema eleitoral totalmente desigual, marcado aí principalmente pela questão do voto, né? O voto de cabresto, ligado aí à exclusão dos analfabetos, praças, mulheres, clérigos, essa galera não podia votar. Como essa galera literalmente não podia votar, eles ficavam totalmente excluídos e alheios da vida política do Brasil. Não só da vida política, como também da vida financeira, né? No final das contas, a gente tinha uma elite brasileira, que era aquela elite aristocrata, né? Aquela elite também oligarca, ligada principalmente aos grandes produtores de café. Então, essa elite, beleza, que marcava essa, esse, essa elite brasileira, excluía a parcela pobre da população. E aí, relembrando um pouco, lá naquele ponto da questão da proclamação da República, né, o Aristides Lobo dizia que a proclamação da República foi assistida pela população como se fossem bestializados. Né? Então, na ideia de que não houve
uma participação popular muito grande durante a proclamação da República, coisa que de fato não houve. O que não quer dizer que durante o funcionamento da República esse povo não se revolte. Então é isso que a gente vai estudar hoje. Porque esse povo que é excluído da vida política, excluído da vida financeira da nação, ele não necessariamente é um povo passivo. Né? Esse papo do brasileiro cordial, do brasileiro passivo, um monte de coisa, isso não se sustenta. Tá? Isso não é uma parada que sustenta. No final das contas, a gente tem um povo sim que se revolta, a gente tem um povo que marca, a gente tem um povo que mostra a sua voz. Então a gente vai ver hoje como é que o nosso povo brasileiro, né, brasileiro mesmo, de fato, mostrou a sua voz no campo rural. Como é que esse povo mostrou, olhou para essa república que nasceu excluindo eles e falou assim, ó, eu tô vivo, eu falo, eu sou uma pessoa, vocês têm que me escutar. Beleza? Então a gente vai estudar hoje principalmente aí a revolta de Canudos, a revolta do Contestado, tá? E também os movimentos aí do Cangaço e do Padre Cícero em Juazeiro, ou como as pessoas costumam dizer também, o Padre Cisso. Perdão se em algum momento eu me perder, for falando as coisas, às vezes eu vou tentar dar aula aqui do jeito mesmo que eu dou aula. Então quem me conhece sabe que é uma parada mais solta, tá bom? Então vamos lá. Então vamos aí para nossa primeira revolta, rebelião, guerra, vocês quiserem chamar, né? Então, queridos, a nossa primeira revolta, rebelião, guerra, enfim, o termo que vocês preferirem chamar aí, é justamente a Guerra de Canudos, que aconteceu aí entre os anos, não ficou ruim, entre os anos de 1896 e 1897. Aqui, ó. Perdão se as linhas ficarem extremamente tortas, mas é porque eu não tenho, eu já tenho uma dificuldade muito grande em fazer linhas retas utilizando caneta, né? Imagina eu fazendo linha reta utilizando mouse, pior ainda. Mas enfim. Então a primeira dessas revoltas, a revolta de Canudos, né? No slide seguinte vai estar a localização de Canudos aí, para vocês verem que eu não estou mentindo para vocês. Mas ela acontece na Bahia, né? Na Bahia ali no sertão nordestino. Porque, obviamente, aquela região da Bahia ela já vivenciava uma pobreza muito forte, principalmente aí por causa do declínio da produção de açúcar. Né? Isso lá desde o século XIX, até mesmo antes, ali 18 mais ou menos. Então, ali perto do 18, 19, você passa a ter uma pobreza muito grande nessa região. Então, a pobreza, obviamente, que essa Bahia, essa região vive, contribui para que os coronéis marquem o seu poder cada vez mais forte ali. Até que surge esse cara aqui, ó, que está nessa ilustração, que tem essa mesma ilustração na apostila de vocês, tá? Esse cara aqui que é o Antônio Conselheiro, tá? Antônio Conselheiro que já tinha sido clérigo, já havia sido um membro da igreja e ele pregava pelo sertão da Bahia contra, obviamente, toda a pobreza que aquela região sofria. Até que ele chega em Belo Monte, tá? Belo Monte era uma região de Canudos. Canudos ali que eu já falei para vocês é uma região da Bahia. E ali naquela região de Belo Monte, o Antônio Conselheiro decidiu fixar e formar o seu arraial, o chamado Arraial de Belo Monte, que aí vocês também podem encontrar com a nomenclatura do Arraial de Canudos, tanto faz Belo Monte, Canudos, como vocês quiserem chamar. Dentro desse arraial era uma fazenda abandonada que estava improdutiva. Ele chega lá e toma ela naquele movimento meio sem terra, né, que acaba sendo uma galera bem criticada aí hoje, nos tempos atuais. Mas o Antônio Conselheiro já tinha esse tipo de postura, esse tipo de ação ali no final do século XIX. Então, o Antônio Conselheiro, ao tomar o Arraial de Canudos, ou o Arraial de Belo Monte, ele começa ali o que ele chama de uma sociedade igualitária. Então, as pessoas que antes viviam na fazenda dos coronéis daquela região, ou seja, viviam ali sob extrema pobreza, passam a migrar para o arraial do Antônio Conselheiro. E lá essas pessoas começam a plantar, né? Começam a plantar, começam a produzir e começam a distribuir de forma igualitária as coisas entre eles, tá? Vocês vão pensar, pô, Bruce, você está falando então que o Antônio Conselheiro é socialista? Não, não é isso, não. Isso aqui, até porque não necessariamente socialismo é a distribuição igualitária das coisas. Mas o Antônio Conselheiro começa a fazer uma distribuição igualitária de tudo que era produzido. O princípio básico, beleza, do Antônio Conselheiro era justamente
de que a população seria toda igual no Arraial de Belo Monte. Ele dizia isso, né? Aqui somos todos iguais. A gente não sabe muito sobre a vida do Antônio Conselheiro antes do Arraial de Belo Monte, né? Você sabia que ele era um monge que ficava pregando ali pelas cidades da Bahia, mas a gente não sabe muito sobre a vida pessoal dele, até porque naquele período ali, né, pobreza do interior da Bahia do século XIX, a gente não tinha muitas informações sobre a vida do conselheiro. Enfim, então ele pregava essa igualdade entre os habitantes, pregava justamente ali que as pessoas pudessem ter a distribuição comum de tudo que era feito e não que tudo ficasse concentrado só na mão dos coronéis. É óbvio que quando o Antônio Conselheiro faz isso, junta um monte de gente pobre, bota dentro de um arraial, produz as coisas igualmente, distribui as coisas igualmente, diz que ninguém mais precisa se submeter ao poder dos coronéis, isso vai incomodar a República. E incomoda muito, beleza? Incomoda por quê? Primeiro porque você contesta o poder dos coronéis, e é importante a gente lembrar que os coronéis eram a base do poder da República, eram eles que garantiam as votações, eram eles que garantiam quem seriam eleitos. Então os coronéis, que eram a base de poder dessa república, passam a ser contestados. Primeiro ponto. Segundo ponto, aqui eu vou apagar aqui para a gente conseguir ler direitinho. Ó. Até, se não me engano, Tocindo Aves dizer a república, ou seja, isso aqui é o Antônio Conselheiro conversando com a república, e ele diz, ó, alto lá, daqui não passarás. Então você vê que o Antônio Conselheiro ele tem uma briga com a própria República. Entendeu? Então você vai ter aqui uma luta desse governo republicano contra o aparente monarquismo de Antônio Conselheiro. Então Antônio Conselheiro passa a ser entendido como uma figura monárquica, até porque de fato ele defendia esse monarquismo. Então Antônio Conselheiro, ao defender esse monarquismo, ele agride diretamente a República. Olha as duas instituições que ele agrediu aí. Ele agrediu os coronéis, que são a base de poder da República, e ele agride diretamente a República, quando ele diz que ela não pode entrar ali. Porque o Antônio Conselheiro, olha aqui embaixo, ele é um sebastianista, né? Ou seja, ele acredita no sebastianismo português. Importante lembrar que Dom Sebastião, aí tem que lembrar das aulas do primeiro ano do ensino médio, tá, galera? Mas eu vou tentar relembrar aqui um pouquinho com vocês. O Antônio Conselheiro ele faz parte do movimento sebastianista. Essa galera acreditava que Dom Sebastião, o rei de Portugal, tinha sobrevivido. Quem foi, né? O Dom Sebastião foi aquele rei de Portugal que faleceu lá em 1578, na Batalha de Alcácer Quibir. Olha, século XVI. Ou seja, 300 anos antes, 300 e pouquinho, né? Que se a gente está falando de 1896. Ele faleceu na Batalha de Alcácer Quibir. Aí não tinha rei, né? Porque o tio dele que assume morre depois, que era cardeal, também não tinha filho. Filipe II, que era também rei da Espanha, passa aí a dominar tanto o trono português quanto o trono espanhol. E aí você cria uma crença em Portugal que depois vai migrar, não que vai no futuro, que depois migrou para o Brasil, que é o sebastianismo, né? Nessa defesa aí de que o Dom Sebastião havia sobrevivido, só que obviamente ninguém acreditava no século XIX que ele ainda estava vivo, mas se fazia uma espécie de culto ao Dom Sebastião. Então você meio que colocava ele ali como um santo, né? Esse sebastianismo marcava principalmente uma posição de que o Dom Sebastião era um santo e marcava uma posição católica. Marcava uma posição católica, de um catolicismo bem forte, sabe? Aquele catolicismo bem enraizado. E esse catolicismo bem enraizado desse sebastianismo aqui, ele é principalmente aí a marca de um outro movimento chamado ultramontanismo, que é um movimento aí da Igreja Católica do século XIX de reafirmar suas instituições. Como a Igreja estava perdendo muita frente, né? Ela estava perdendo poder, ela começa a reafirmar suas instituições para justamente se afastar das coisas seculares e começar a cada vez ter mais moral aí no sentido político. Então Dom Sebastião ele era um representante disso ao defender o sebastianismo, né? Esse catolicismo mais fervoroso, esse catolicismo mais longe das instituições públicas, porque a República ela vai contra. Vamos lembrar que a Constituição Republicana de 1891 ela declara o Brasil como um Estado laico.
como ela declara o Brasil como um Estado laico, ela exclui completamente o catolicismo. Como ela exclui o catolicismo, que antes era a religião oficial do Império, você tem aí uma perda de poder dessa igreja. Então, quando você é sebastianista, quando você reforça esse poder da igreja, é como se você estivesse afrontando a república, ao dizer que não, a monarquia era melhor, porque dentro da monarquia você tinha a igreja com poder. E é isso que o Antônio Conselheiro faz. Ele olha na cara da república e fala, olha só, primeiro que vocês estão tratando as pessoas com desigualdade, vocês estão excluindo a população mais pobre, e por outro lado, vocês também ainda afastaram-se de Deus. A república se afastou de Deus ao declarar o Brasil como um Estado laico. Quem se aproxima de Deus é a monarquia, porque é a partir da monarquia que nós tínhamos um Estado católico. Aí olha que interessante quando a gente para pensar dentro desse sebastianismo, dentro dessa força da igreja, que a rebelião de Canudos, a guerra de Canudos, ela começa em 1896, só 5 anos depois da proclamação da República. É pouquíssimo tempo, 5 anos. Pouquíssimo, pouquíssimo, pouquíssimo mesmo. Então, esses 5 anos aí, a República está se consolidando. A gente tem que lembrar que a gente está falando do século XIX. Então, as notícias não correm tão rápido como correm hoje. Então, era necessário para a República se consolidar, marcar sua posição e falar: olha só, aqui sou eu, aqui a República, agora acabou a monarquia. Então, não tinha que acabar completamente com qualquer herança monárquica que existisse no Brasil. Então, Canudos se torna um problema para a República por 3 motivos. Vamos lá contar esses motivos de novo. Primeiro, juntou um monte de pobre que está contestando os coronéis, que são a base do poder republicano. Contestou diretamente a República, ao dizer que ela é desigual. E é monárquico. Como é monárquico, atrapalha a consolidação dessa nova república em 1896. A república que, inclusive, estava vivenciando seu primeiro presidente civil, o presidente Prudente de Moraes, que tinha sido eleito no ano de 1895. Então, é óbvio que a República vai lidar com essa questão civil da mesma forma que ela lidou com todas as outras, como questão de polícia. Então, por isso, nós tivemos 3 inserções militares, o que é uma vergonha, né, para o exército naquele momento, visto que foram precisos 3 invasões militares para que se de fato controlasse a rebelião de Canudos. O Antônio Conselheiro morre na segunda, mas na terceira aí, o arraial é totalmente destruído. Isso tudo está registrado nesse livro aqui, ó, Os Sertões, a Campanha de Canudos, desse autor muito famoso aí nas suas aulas de literatura, o Euclides da Cunha, beleza? Esse livro aí é um clássico, porque o Euclides da Cunha, que era militar, mas foi para Canudos como jornalista, né? Porque ele também era jornalista. Ele foi responsável aí por poder registrar tudo o que aconteceu na revolta. É um livro muito pesado, tá? Porque assim, a rebelião de fato contou com momentos extremamente violentos, extremamente cruéis com a população que viviam ali, e tudo isso está registrado no livro de Euclides da Cunha. Tranquilo? Euclides da Cunha aí, que é um personagem da nossa república, não só por isso, mas por alguns outros motivos também que a gente pode trabalhar mais para frente em algumas aulas. Beleza? A segunda... Ah, não, perdão, aqui primeiro, aqui Canudos, tá? Tá vendo aqui? Fica dentro do sertão baiano. Então tá aí a região de Canudos, que foi onde aconteceu a rebelião. Não é toda isso ali, é a região de Canudos, tá? O Arraial não era tudo isso não, o Arraial era um pouco menor. Embora o Arraial tenha tido seus momentos de esplendor, né? O Arraial chegou a contar aí com aproximadamente 20 mil pessoas morando dentro do seu território. 20 mil pessoas é bastante gente, né? Imagina a gente aqui que é do Rio de Janeiro, o estádio de São Januário, por exemplo, cheio. Morava todo ali, no Arraial de Canudos. Até porque se fosse esse território todo que está aí no slide, é um território muito grande, não faz o menor sentido. A segunda dessas rebeliões foi aí a Guerra do Contestado, tá? Aconteceu entre 1912 e 1916, embora as animosidades, embora a briga tenha começado lá por volta de 1906, tá? 6 anos antes. A gente chama de Guerra do Contestado porque ela acontece numa região aqui, ó, que era disputada pelos estados do Paraná e Santa Catarina. Essa região aqui, ó, tá vendo essa área achurada aqui, ó, região da Guerra do Contestado. Na verdade, essa região toda aqui, ó, era a região marcada, beleza? Então essa região era a região
disputada. Como é uma região disputada, a gente pode dizer que era uma região contestada. Tanto Santa Catarina quanto o Paraná tinham a sua posse contestada, beleza? Sobre esse território. Por que, né, que essa galera brigava por esse território? Desde lá de 1906. Porque era um território rico principalmente em erva mate, né, que a gente sabe que é um comércio muito forte no sul do Brasil, e madeira, beleza? Um território que produzia muita erva mate e madeira. Então, tanto Santa Catarina quanto o Paraná queriam aquele território ali para poder comercializar, para poder vender e, obviamente, enriquecer, né? Ninguém quer o território para continuar pobre. Enfim, aí eles começam essa disputa lá em 1906, ainda num quesito mais diplomático, até que em 1912, de fato, eles começam a ter um conflito militar, né? Como era permitido aos estados ter a sua própria força militar, cada um desses estados aí enviou suas forças militares para essa região para começar a dominar ela e marcar aí os seus domínios na região do contestado. Aí tu me pergunta, professor, mas o que você começou a aula falando que a gente ia conversar sobre revolta numa população camponesa, sobre revolta numa população pobre. Tu tá falando agora de briga entre estado? O que isso tem a ver? Isso tem a ver por causa de uma galera aqui, pessoal. Olha só, apagando. Tem por causa dessa galera aqui, ó. Tá vendo essa linha tracejada? Essa linha tracejada, ela marca os domínios do que seria uma estrada de ferro. Essa estrada de ferro aqui, ó. São Paulo, Rio Grande do Sul. Você faria uma estrada de ferro, queria de São Paulo até o Rio Grande do Sul. Essa estrada de ferro, ela na época foi dada a concessão para uma empresa estrangeira chamada Brazil Railways. Olha o nome aí, Brazil Railways. Já deixa bem claro que é uma empresa estrangeira, mas que tinha objetivos bem significativos aqui no nosso território, né? Então, a Brazil Railways, ela tinha o objetivo de construir uma estrada de ferro, Railways significa estrada de ferro, que iria de São Paulo até o Rio Grande do Sul. Só que o problema é que para fazer isso, ela tinha que desabrigar uma série de moradores, beleza? Série de camponeses, de habitantes do mundo rural, que viviam aqui. E aí essas pessoas foram expulsas das suas casas. Essa galera que é expulsa das suas casas começa, obviamente, a viver em situação de miséria. O governo, para poder solucionar isso, fala: ó, só é o seguinte, então, para vocês ficarem melhor, para não ficar pobre, vou fazer o seguinte, vou dar emprego para todo mundo na estrada de ferro. Todo mundo ganha emprego na estrada de ferro. Qual é o problema? Chega ali perto de 1911, a empresa faliu, a estrada de ferro para. Então, se antes a gente tinha a região que era contestada pelo Paraná e por Santa Catarina, agora ela também vai ser contestada pelos camponeses, que chegaram inclusive a viver ali, mas tinham sido expulsos pela construção da estrada de ferro. Esses camponeses, obviamente, aí eram liderados por cara aqui, ó, José Maria, que era um monge. Um monge, tá? Que da mesma forma aí que eu botei aqui em negrito, era um monge milenarista, beleza? E messiânico. Isso que é interessante, porque muita gente diz que a revolta de Canudos era messiânica e milenarista, o que é uma mentira, tá? A revolta de Canudos não era milenarista e nem messiânica. A única revolta que de fato era milenarista e messiânica era a revolta do contestado. Porque o José Maria, que era um monge, aí também, como eu disse, a gente não conhece muito sobre a vida dele antes da Guerra do Contestado, tá? A gente não conhece muito sobre quem ele era. O máximo que a gente tem alguma noção aí é que ele tinha sido um militar, tinha desertado do exército, depois entra para os quadros da igreja. E aí o Zé Maria ele começa a pregar por aquela região ali para unir justamente as pessoas pobres em torno dele. Ele começa a formar umas verdadeiras milícias mesmo, armadas. E aí eram chamados Quadros Santos. Esse era o nome das pequenas milícias armadas de José Maria. Então esses Quadros Santos, beleza? Começam a tentar e também tomar posse do território. Então a gente tem disputando o território os camponeses liderados pelo José Maria, o estado do Paraná, as suas forças armadas, e o estado de Santa Catarina também, com as suas forças
armadas. Olha aí que doideira, né? A treta toda acontecendo entre esses três grupos. Agora tu me pergunta, o que é milenarista, o que é messiânico, né? Messiânico vem de Messias. Então José Maria, ele se autoproclamava um Messias, né? Ele dizia que as pessoas deveriam seguir ele porque ele era o Messias, o escolhido. E Messias, a palavra, significa o guia, né? Então ele dizia que ele deveria guiar as pessoas para fundar um reino milenarista. Então, o que é fundar esse reino milenarista, né? Fundar esse reino aí seria justamente fundar um reino de Deus na Terra, que duraria aí em torno de 1000 anos, né? Milenar é isso, um milênio são 1000 anos. Então ele diz aí que ele é o guia, que ele é o Messias, as pessoas devem seguir ele, da mesma forma que ele diz aí que ele vai guiar as pessoas até a formação de um reino de Deus na Terra que duraria 1000 anos. Por isso que ele é diferente de Canudos, entendeu? O Antônio Conselheiro nunca disse que era um Messias, da mesma forma também que nunca disse que criaria um reino de Deus na Terra que duraria 1000 anos. Esse papo aí foi só do João Maria e o monge aí que está aqui na foto. Já em 1912 a gente já tinha aí registros fotográficos. Nossa senhora, a dicção, né? Registros fotográficos dessas pessoas. Então, justamente por defender esse reino de Deus na Terra, ele é considerado também um monarquista, né? Ele contesta diretamente a República. Mas José Maria ele morreu logo no início, ali em 1912, mesmo no início do conflito, ele já morreu, ele não durou tanto tempo igual o Antônio Conselheiro, não. Mas aí você tinha uma menina, a revolta que dizia que se comunicava por ele através dos espíritos, e aí continuava transmitindo as suas mensagens. A guerra durou 4 anos, no final das contas você deu ganho de causa para Santa Catarina, e aí criou um território ali catarinense, até hoje a região do Contestado ainda é parte do território de Santa Catarina. Essas duas revoltas, tanto o Contestado quanto o Canudos, elas deixam claro aí o caráter de luta literalmente por comer, né? O direito que as pessoas queriam ter de poder ter um prato de comida na sua mesa. E aí também já fica evidente o mínimo de organização. Esses dois últimos aqui, né, tanto aí o cangaço quanto o movimento de Juazeiro, eles já são um pouco diferentes, né? Porque não são movimentos tão organizados e tão revoltosos assim quanto aparentam ser, né? O cangaço, que aí é um termo um tanto quanto pejorativo aí, em referência aos cangaceiros, é um fenômeno rural que marca a exclusão social. É um fenômeno que marca a exclusão social do mundo rural. Então, de novo, né, aquela situação de pobreza ali, de demarcação de poder dos coronéis. Então, se começou a ter ali pela região do sertão nordestino umas organizações chamadas de cangaceiros, beleza? Esses cangaceiros eram movidos aí principalmente por isso aqui, ó, pelo chamado banditismo social, beleza? Banditismo social é a ideia aí meio Robin Hood, né? Um pouco aquele conceito de você roubar dos ricos para dar aos pobres. O que não se aplica necessariamente em todos os casos, né? Acredito que vocês aí em sua vida já tenham visto figuras, fotos, imagens, fantasias, o que for de um cangaceiro, né? A maioria sempre fazendo referência aí ao casal mais famoso de cangaceiros, o Lampião e a Maria Bonita, que inclusive são esses aí que estão nas fotos para vocês poderem ver, né? O mais famoso casal de cangaceiros aí da história do sertão nordestino. Aí por que eu disse que esse banditismo social não necessariamente se aplica a todos, né? Justamente porque o movimento do cangaço, né, ele não foi um movimento uniforme. Não tem como eu dizer para vocês que todos os cangaceiros roubavam dos ricos, dos coronéis, para dar para os pobres. Na verdade, eu tenho cangaceiros que se aliavam aos coronéis. Eu tenho cangaceiros que se aliavam à República. A gente vai estudar mais para frente no próximo, acho que no módulo 10, o tenentismo, que era um movimento de oposição à República. E a gente vai estudar que quando os tenentes chegam no Ceará, o governo contrata o Lampião para lutar contra eles. O Lampião, esse símbolo de luta dos pobres. Então, assim, não é um movimento uniforme, não é um movimento linear. Na verdade, é um movimento até mesmo cheio de contradições.
beleza? Então, por isso esse banditismo social, ele não necessariamente se mantém em todos os casos. Mas assim, é claro que também você vai ter uma imagem distorcida, né? Você vai ter que para a população, os cangaceiros são heróis, da mesma pra, quer dizer, alguns deles. Ou você vai ter também aí o fator de que para os donos da república, os cangaceiros na verdade são bandidos, simplesmente bandidos. Mas aí depende de qual vertente você vai acreditar. De um lado aí a gente tem o Lampião, do outro a Maria Bonita. Já o movimento de Juazeiro, ele é um pouco mais simples porque ele marca aí a ascensão do Padre Cícero, ou conhecido aí como Padre Cício, né, que tem a sua estátua aqui lá em Juazeiro do Norte, no Ceará. Não sei quem já foi um dia aí em Juazeiro do Norte, com certeza já viu a estátua do Padre Cício, né? Ganhou uma exposição aí, na referência da imagem está até escrito, né, que há um tempo atrás ele ganhou uma exposição no Museu do Louvre, em Paris, que é o mesmo museu lá onde está exposta a Mona Lisa. Enfim, a questão é o seguinte, o Padre Cícero, ele sempre foi um padre muito ligado a questões políticas, beleza? Do Nordeste, né? Principalmente ali do Ceará. Nunca foi um padre muito alheio das questões políticas, não. O que pode ser algo negativo, o que pode ser algo positivo, dependendo aí do que você vai defender. Mas a parada é que a atuação dele foi uma reação à política de salvações. O que foi a política de salvações? Em 1910, foi eleito presidente da República o Marechal Hermes da Fonseca, governou de 1910 a 1914. E o Marechal Hermes da Fonseca, ele defendia justamente que a República havia se tornado imoral, que ela estava marcada pelas fraudes políticas, que ela estava marcada pelo controle dos coronéis. E aí, para fazer isso, ele começa a sua política de salvações, que é uma política de excluir, beleza? Esses coronéis, esses oligarcas do poder. E aí ele excluiu a família Acioli, do Ceará, lá em Juazeiro do Norte. Família essa a qual o padre Cícero ele era aliado, né? E aí por isso o padre Cícero ele consegue fazer uma movimentação com os coronéis daquela região para justamente expulsar as tropas federais que tinham ido lá para fazer essa limpeza moral. Ele vai lá, ele exclui esses caras junto com os coronéis e aí ele marca um período político no qual ele se torna o vice-governador do Ceará. Ele foi literalmente aí eleito o vice-governador do Ceará, justamente numa aliança com os coronéis e com a família Acioli, que era a família mais poderosa lá do Ceará. Aí tu fala, pô, professor, mas isso não necessariamente é uma luta da população pobre, né? Não, também não necessariamente é uma luta da população pobre. Embora o padre Cícero seja conhecido por ajudar, né, os pobres. De fato ajudou, ele fazia com que, quando ele se torna vice-governador, ele permite aí que você tenha umas políticas assistencialistas, você tenha uma política de maior valorização das classes baixas, da classe pobre cearense. Então ele não exclui totalmente essa população também não. Mas marca, tipo, não é uma marca de luta, é mais uma marca de mostrar que as regiões rurais não iriam aceitar também com toda tranquilidade qualquer coisa que o Rio de Janeiro, né, na época capital federal, impusesse. Então, se o Rio de Janeiro quer tirar a família do poder, não. Quem decide qual família que fica no poder é o próprio Nordeste, e não é o Rio de Janeiro que decide isso. E aí quem é o grande símbolo dessa resistência, entre aspas, é justamente o padre Cícero, que ele articula com os coronéis e os políticos da região para expulsar as tropas federais e se tornar aí o vice-governador. Então, queridos, vocês podem ver que esses três slides, essas três revoltas, esses três movimentos, marcam um início de luta, né? Principalmente aí da região rural brasileira, né? A região rural brasileira que vai começar a lutar pelos seus direitos, né? Mas aí que tá, olha que interessante, né, de perceber. Não é luta por direitos políticos, não é luta por direito de voto, não é luta por direito de se sentir representado na Câmara dos Deputados. É luta pelo direito de comer, de comer. A gente vai reparar que as revoltas do campo, elas são bem diferentes das revoltas das cidades. Porque nas cidades, embora você tivesse muita pobreza, você ainda tinha um acesso melhor a alguns serviços, coisa que você não tinha no campo brasileiro. Então, o campo brasileiro, ele não vai se revoltar por isso, ele não vai se revoltar porque precisa
Ah, meu direito a voto. Não, ele vai votar porque eu quero comida, eu quero um prato de comida. Eu não tenho isso. Os coronéis negam isso para todos nós. Nós estamos largados à pobreza, precisamos resistir a isso para tentar ser menos pobre, né? Para tentar literalmente comer, ter um prato de comida. Então, essas rebeliões aí são muito importantes para a gente já mostrar uma certa resistência do povo brasileiro. Na nossa próxima aula, do módulo 9, a gente vai falar aí das revoltas urbanas, beleza? Que marcam a nossa querida República Oligárquica, beleza? Então essas revoltas urbanas aí que vão marcar principalmente a luta por direitos sociais dentro das cidades, principalmente aí na cidade do Rio de Janeiro. Tranquilo, queridos? Então espero aí que de alguma forma eu tenha ajudado vocês em alguma coisa. E de novo, fiquem bem, fiquem em casa, por favor, continuem se cuidando e espero vê-los aí novamente em sala de aula o mais breve possível, tá? Beijão, abraço e fica na paz. Tchau, tchau.